Boa noite, irmãos. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 14, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Apenas um versículo, mas que é para mim muito atual. Pouco se tem falado desse texto, mas ele para mim é muito atual. Todos encontraram, amém? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Aqui fala de responsabilidade. E eu gostaria de começar contando uma história que eu li, uma crônicazinha no jornal. Um indivíduo estava muito indignado. Por quê? Ele deu entrada numa repartição pública solicitando um documento que estava lá armazenado e ele precisava daquela certidão. Passou um tempo bastante longo, ele recebeu uma carta daquela repartição com a seguinte frase: o documento extraviou-se. E ele ficou furioso com isso. Como pode um documento extraviar-se? Olha o verbo reflexivo. O documento se extraviou por si mesmo. E ele pergunta: um documento pode se extraviar por si mesmo? Será que ele resolveu tirar férias e saiu da repartição sem avisar ninguém? Será que ele resolveu cometer suicídio e mergulhou pela janela e ninguém viu? Como pode um documento extraviar-se por si mesmo? Ele tinha toda razão por estar furioso, porque na verdade o verbo certo é: o documento foi extraviado. Porque foi extraviado significa alguém o extraviou. Foi colocado de propósito daquela maneira para não responsabilizar ninguém, como se o documento pudesse se extraviar sozinho. E isso é impossível. Documento não se extravia sozinho. Alguém o extravia. Por que não se queria colocar dessa maneira? Porque se foi alguém, deveria ser responsabilizado. Quem extraviou? Merece algum tipo de punição ou repreensão? Não foi ninguém. O documento extraviou-se. Aí, que absurdo isso! Mas será que não é parte da nossa vida diária nós estarmos simplesmente passando a nossa responsabilidade a outrem? Eu acredito que isso é todos os dias, é na televisão, é no dia a dia, é no trabalho. A ponto do meu filho me dar uma camiseta do Homer Simpson, aquele personagem que tem na televisão, um desenho, dizendo assim: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Essa frase é muito interessante, porque ela é verdade. Eu estou colocando a culpa que é minha nos outros, em quem eu quiser. Eu coloco nas leis, eu coloco no governo, eu coloco na sociedade, nunca em mim mesmo. Você pode observar na televisão um indivíduo bêbado, ele mata uma pessoa, aí a reportagem assim: as leis precisam ser mais duras. Mas a lei não vai fazer o cara beber menos e nem vai tirar a responsabilidade dele. É como se uma coisa tivesse que dizer: não, mas se tivesse uma lei mais dura, ele não beberia. Mentira, ele bebeu porque ele quis e sofre as consequências. Os outros sofrem também. Ninguém diz: olha, a responsabilidade é daquela pessoa. A Bíblia nos diz claramente: cada um de nós vai dar conta dos seus atos a Deus. Só que a gente não quer aceitar isso. Nós encontramos subterfúgios do tipo: o documento extraviou-se, ou então a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Vamos ver algumas desculpas que nós estamos encontrando, porque existem umas desculpas santas, algumas santas. Há uns 15 anos, mais ou menos, 15, 20 anos, na era da batalha espiritual, a culpa dos nossos problemas era do diabo. O diabo era culpado de tudo. Falava-se do demônio da sedução, o demônio da preguiça, o demônio da imoralidade, o demônio da desonestidade. A culpa era do demônio. Ele que me fez pecar. Não sou eu que sou desonesto, tem um demônio da desonestidade que veio até mim e me fez ser desonesto. Ou eu me tornei imoral porque tem um demônio da imoralidade.
E é interessante porque nessa época também surgiu um livro que eu li, um livro muito bom, até recomendo, falando sobre antes de amarrar Satanás. O título do livro é Antes de amarrar Satanás. E a conclusão do livro é óbvia: antes de amarrar Satanás, amarre a sua língua, amarre a sua imoralidade, amarre você mesmo, né? Em vez de querer amarrar o diabo, porque nós estamos passando a nossa responsabilidade para o diabo. Mas há uma coisa curiosa: que eu saiba, o diabo é o único ser que gosta de ser acusado injustamente. Ele gosta. Se você puser sempre a culpa nele, ele vai ficar feliz. Sabe por quê? Enquanto você estiver colocando a culpa nele, você não está se transformando. A culpa é dele. Olha que maravilha. Não é, a culpa é minha. Mas ele vai ficar feliz que você o acuse, porque enquanto você estiver fazendo isso, você está em pecado, e é disso que ele gosta. Então existia um jeito de dizer assim: olha, a culpa é do diabo. A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, no caso coloquei no diabo. Mas existe, depois evoluiu essa história, né? E a culpa veio das maldições. Não, porque existe uma maldição na minha vida. Eu estou assim, a minha vida é cheia de problemas porque existe uma maldição sobre ela. E a palavra maldição é bíblica. E ela se refere sempre às consequências do pecado. Mas acontece que o problema não é estudar a maldição em si, mas a ideia de maldição é que ela pudesse ser quebrada através de um tipo de cerimônia. Todos os problemas da minha vida vão ser resolvidos se eu fizer uma cerimônia de quebra de maldição. Eu não preciso fazer nada. É uma cerimônia que vai fazer com que a minha vida se conserte. Por quê? Porque quebrada a maldição, que não era minha, ela veio de fora, portanto a responsabilidade não é minha, é da maldição. Eu quebro ela com uma cerimônia, seja ela qual for, e eu estou livre da maldição. Eu recebi um cartazinho no WhatsApp, muito interessante, eu fiquei bem de acordo com isso aqui. De um indivíduo numa sala como essa, cheio de gente, assim: quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Aí ele faz a segunda pergunta: quem quer mudar? Ninguém levantou a mão. É exatamente isso. Eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Isso não é possível. Mudança só acontece se eu mudar. Não vai haver mudança na minha vida se eu não mudar. Não adianta dizer: mas sabe por que eu sou assim? Por causa de uma maldição. E eu vou fazer uma cerimônia para quebrar essa maldição, porque eu estou projetando a minha responsabilidade para fora. Acontece que a palavra acabamos de ler. Nós vamos dar conta a Deus de nós mesmos. Não adianta dizer que veio de uma maldição. A única maldição que existe na sua vida é o pecado. Esse tem aí mesmo. É uma maldição que acompanha todo ser humano, é bem genérica. E nós temos que resolver esse problema. Nós temos que resolver o problema, em busca de santificação, deixando o pecado e assumindo a nossa responsabilidade. Mais recentemente, eu anotei aqui 4 itens, pelo menos 4 grandes desculpas. Veio uma abordagem psicológica. Já vimos que antes era o diabo, depois maldição, depois vem problemas psicológicos. Não, são traumas que eu tive, ou então assim, é porque eu não tenho a minha baixa autoestima. A minha baixa autoestima é que me leva a ser assim. Eu sou desse jeito porque acontece isso, acontece aquilo, e começa a colocar a ideia de que há uma coisa que não é responsabilidade minha, mas algo fruto de uma coisa psicológica que veio de fora. Vimos essa semana aquele indivíduo que foi preso pela 17ª vez por atos obscenos no ônibus em São Paulo. O que ele disse? Não, é que eu sofri um acidente, depois eu fiquei diferente. Ele já colocou a culpa no acidente. Ele sofreu, a mãe dele disse: ele é uma ótima pessoa, ele não é mau, ele precisa de tratamento. É sempre assim. A maldade virou doença externa. Disse: não, mas sabe, eu não sou, na verdade eu não sou mau, eu sou uma boa pessoa. Eu só fiz isso 17 vezes, caramba. É que eu não consigo me concentrar, sabe por quê? Eu sofri um acidente. Então eu estou projetando a minha responsabilidade em outro lugar. Isso é muito triste, nós colocarmos as nossas falhas em algo que não apenas a minha decisão pessoal. E a Bíblia diz que você vai dar contas de você mesmo a Deus. Eu citei uma vez aqui numa outra mensagem, de um outro texto que eu li num livro, de uma mulher, de que ela tinha um grave problema de bebida, e ela não conseguia parar de beber, e ela foi fazer uma abordagem de regressão psicológica, e pagou caro por isso, e depois o laudo veio o seguinte: olha, você bebe muito porque na sua infância teve um dia que a sua mãe escondeu a sua boneca. Ela pagou para isso, e foi isso o laudo.
que por causa da frustração de quando ela é criança, um dia a mãe dela escondeu a boneca dela, ela bebe. A partir de agora, você sabe por que eu bebo? Porque a minha mãe escondeu a minha boneca. Pronto, projetou a responsabilidade dela para a mãe dela. Impossível de ser consertado. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não adianta tentar se enganar. Nós estamos nos enganando ao colocar a culpa de uma que é nossa. O pior é que existe uma outra abordagem. Agora tem a desculpa da graça. Até a graça de Deus virou desculpa. Eu li um texto, não sei se era uma piada, o sujeito parou na rua, vinha um sujeito bêbado, estava de carro, né? O bêbado veio, bateu, e estava completamente embriagado, e pediu um dinheiro para o motorista. Ele falou assim: olha, eu não vou lhe dar dinheiro porque você não sabe que a bebida lhe faz mal. Isso, você já ouviu falar de Jesus? Isso bêbado falando. Sim, eu já ouvi falar de Jesus, eu sou crente. Pois Jesus disse que nós podemos ir a Deus conforme nós estamos. O bêbado pregando para o sujeito que ele poderia, pela graça, ele poderia ir a Deus do jeito que ele estava, completamente bêbado. Isso é uma contradição de termos. Ele estava zombando da graça de Deus. Mas tem pessoas que estão fazendo isso, porque, na verdade, essa desculpa, ela é antiga. Se vocês lerem lá em Romanos 3, versículo 8, diz, o apóstolo Paulo estava criticando pessoas que diziam o seguinte: façamos o mal para que nos venha o bem. E ele conclui assim: a condenação desses é justa. Como assim você vai praticar o mal contando com a graça de Deus? Tem gente que está usando isso como desculpa. Não tem problema dos meus pecados, a graça de Deus é suficiente. Nós estamos zombando da graça de Deus, nós estamos tentando a Deus ao fazer isso, projetando a minha responsabilidade. Não, mas tudo bem, a graça de Deus é que vai cobrir isso, e eu continuo fazendo coisas erradas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia fala claramente de uma responsabilidade individual. No primeiro pecado que é descrito na Bíblia, não o de Adão e Eva, mas um primeiro crime em que aconteceu entre os irmãos Caim e Abel, antes de acontecer isso, o Caim estava meio chateado com a situação, ele estava meio zangado, porque a oferta dele não teve a mesma aceitação para Deus do que a oferta do irmão, e ele ficou com raiva do irmão. Nós não temos muitos detalhes sobre isso, mas lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, Deus fala para Caim uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, Gênesis 4, 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é uma frase muito tremenda para as nossas vidas. O que está falando aqui? Olha, nossos desejos podem nos levar ao pecado, e nós vamos sofrer as consequências. Se você agir bem, você será aceito. Se você agir mal, vai ter consequência, mas nós podemos controlar, nós temos o dever de controlar esse desejo. A ti cumpre dominá-lo. Deus avisando a Caim que ele poderia dominar os desejos ruins que haviam no coração dele. Ele fez o que devia? Não, a gente sabe que não, ele foi lá e matou o irmão. Mas Deus disse que ele poderia, que ele tinha o dever de fazer isso, e que se ele procedesse bem, ele ia ser aceito, ele não precisava estar assim. Não adianta nós buscarmos subterfúgios ou culpados para desviar a nossa responsabilidade. Nós precisamos controlar os nossos desejos de impulso. Não adianta orar amarrando o gafanhoto devorador, como tem algumas pessoas que gostam de orar, e depois sair com o cartão de crédito fazendo gasto. Eu ia dizer assim, sair por aí, hoje em dia não precisa sair não, faz em casa mesmo, que tem internet, sai gastando pela internet mesmo, e depois ora para que o gafanhoto vá embora. O gafanhoto é você que está gastando o que não deve. Você quer assustar o gafanhoto? Corta o cartão e joga fora, porque é ele que está fazendo isso, na verdade é você. O que nós temos que parar é de cobiçar as coisas que a gente às vezes não precisa ter, ou às vezes não pode ter. Por que eu tenho que ter uma coisa só porque os outros têm? Isso é uma cobiça incentivada, é um desejo do coração que nos leva a coisas erradas. Nós temos que controlar isso. Não podemos gastar o que nós não temos, e não adianta colocar a culpa no gafanhoto ou em qualquer outro
espírito de sedução, ou qualquer outra coisa, a responsabilidade é minha. A fatura vai vir no meu nome. Nesse ponto, as coisas do homem, bem, essa fatura vem no meu nome, não vem em nome de ninguém. A Bíblia ainda diz que muitas coisas que acontecem é porque a gente pede mal. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Estamos pedindo mal. Nós temos que parar de pedir coisas erradas. Nós precisamos ter um verdadeiro entendimento do nosso viver diário, do nosso relacionamento com aquilo que Deus tem, o caminho que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembro que meu filho, o mais velho, quando ele era pequeno, ele às vezes fazia uma coisa errada, sem querer, e ele imediatamente gritava: a culpa não é minha. E eu corrigia assim: peraí, você não fez de propósito, mas com certeza a culpa é sua, foi você que fez. Você não fez de propósito, foi sem querer, mas fez. Como assim? Porque eu esbarrei no negócio e não queria, a culpa não foi minha. Quem quebrou aquilo? Quebrou-se, como disse lá o papel extraviou-se. O jarro quebrou-se, não foi ninguém que esbarrou nele, ele se quebrou sozinho. Não, alguém esbarrou nele e quebrou. Pode não ter sido de propósito, pode não ter sido por querer, mas fez. Nós precisamos começar a entender que às vezes, mesmo sem querer, mesmo sem ter um pensamento ruim, ou um desejo ruim no nosso coração, nós fazemos coisas erradas, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e não adianta colocar isso como desculpa. Mas eu não tenho culpa, eu não queria que desse errado. Ninguém disse que você queria que você desse errado, seria pior ainda se você quisesse, mas mesmo assim, ainda assim agiu errado, e precisa ser consertado. E existe uma outra coisa que essa pessoalmente me incomoda muito, quando você chega para alguém e percebe que a pessoa tem um comportamento, uma atitude contra a vontade de Deus, e a pessoa ainda se gaba disso, e diz o seguinte: mas eu sou assim mesmo, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, tem que ser aceitado isso, porque até diz: olha, Jesus quer que você venha do jeito que você está, é verdade, só que Ele quer que você se transforme, você não vai ficar do jeito que você está não, que ninguém sem santidade vai ver a Deus. Pode vir pecador mesmo, do jeito que você está, mas tem que ser transformado. E não assim, eu venho do jeito que está e vou continuar do jeito que eu estou. Isso não vai acontecer, não é assim, não é assim a vontade de Deus, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos dizer assim: você precisa aceitar do jeito que eu sou. Tem certeza? Você não precisa melhorar, você não precisa se modificar. Há um texto em Ezequiel, no capítulo 7, versículo 13b, que eu acho muito importante, que vem de cheio contra isso, diz assim: ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Você não vai ficar mais forte porque você está pecando, porque você tem tendências ruins na sua vida. Você tem que consertar isso. Eu sou uma pessoa insuportável, mas todo mundo tem que me aguentar. Se não tem, não, você tem que mudar. Você tem que mudar. Eu sou desse jeito. Eu vi uma brincadeirinha de uma menininha falando, né? Era uma chargezinha dessa, falou assim: eu sou uma pessoa muito assim, decidida, muito não sei o que, eu sou durona, não sei o que. Aí vem uma fada voando, traz um bilhetinho para ela, dá e vai embora, toda sorridente. Ela abre o bilhete e diz assim: o nome disso é falta de educação. Ela estava se gabando, eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou assim mesmo. O nome disso é falta de educação. Isso não é virtude, é defeito. Como você vai se gabar dos seus defeitos? E eu vejo gente fazendo assim, se gabando dos seus pecados. E para isso, sabe o que a Bíblia diz? Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Se você reconhece alguma coisa de errada, você tem que pedir a Deus transformação, e não continuar desse jeito. Por quê? Porque nós vamos dar conta disso para Deus. É o que está na palavra. Vou usar um exemplo muito famoso que todo mundo conhece. Davi cometeu adultério com a mulher do seu general. Não apenas isso, quando ele descobriu que ela tinha ficado grávida, ele mandou matar o marido dela. Quer dizer, além do adultério, ele se tornou assassino. Um profeta, Natã, muito sábio, chegou perto dele, era o profeta que era confidente dele, contou uma historinha. Em vez de chegar já com o dedo em riste, né?
contou uma historinha de um homem que pobre, que só tinha uma ovelha, e um homem rico comeu a ovelha dele, e ele ficou muito bravo e sentenciou o cara que aquele cara que tivesse feito isso deveria morrer. Aí o Natan aproveitou e disse: pois é, você é esse homem, você pecou, você agiu errado. O Davi podia ter dito assim: ah, mas sabe por quê? Que eu estava sozinho, a minha mãe me rejeitou, sabe? A minha última mulher não me tratava bem. Ou então, ela era muito bonita, ela estava nua tomando banho lá no outro prédio, eu vi isso aí, incentivou a minha cobiça. E sabe como é que é? Homem é assim mesmo. Não foi nada disso que ele falou, ele só disse uma palavra só: pequei. Imediatamente ele reconheceu, não teve desculpa, ele não projetou a culpa dele para ninguém. Ele disse: eu pequei, reconheço, eu pequei. Ele era o rei, ele podia até ter mandado matar o profeta. Ele era o rei: sou dono de tudo aqui, eu mando, estou acima do bem e do mal. Não estou, não, eu pequei. Davi, por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado com o pecado, a primeira coisa que ele disse: eu pequei. Não tem desculpa, não projetou a culpa em ninguém, nem mesmo na Batseba, que com certeza tinha responsabilidade nisso também. Não, a culpa foi 100%, eu pequei, e foi restaurado em função disso. Ele não inventou desculpa, por isso que Deus teve misericórdia dele, porque ele assumiu toda a responsabilidade do que havia feito. Assumir a responsabilidade também significa aceitar as consequências dos seus atos, e foi exatamente isso que ele fez, porque ele trouxe um monte de consequências, um monte de problemas para a família dele e para o reino por causa disso. Ele sabia: senão eu fui responsável por isso, que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu fiz, eu sei, reconheço, isso é consequência dos meus atos. E eu tenho visto muita gente, principalmente esses que vão para o presídio porque cometeram crimes, e lá ouvem a palavra de Deus, dizem que se convertem, e dizem: não, agora eu só sou crente, eu quero ser solto. Ué, e a sua pena? Não, a minha pena tem que ser cancelada porque eu me converti. Não, senhor, a consequência dos seus atos continua. Você foi perdoado da iniquidade, mas a pena, as consequências continuam. Senão ia ficar muito fácil: eu faço tudo de errado, me arrependi, apaga tudo. Eu tenho uma ilustração sobre isso. Imagina que você tem um parente, vamos falar um parente, que normalmente o parente ofende mais, né? Você vai lá e pede dinheiro e não paga, e o sujeito fica muito magoado com você. Em algum momento você se arrepende, vai lá e chega assim: você me perdoa? Eu fiz um negócio muito errado, eu te magoei e você não merecia, reconheço que eu te fiz uma coisa errada, você me perdoa? Parece: claro que eu te perdoo. Aí o cara vira a chave: cadê o dinheiro? Está perdoado o que você fez, você continua devendo. Pediu perdão da dívida ou da culpa? Você pediu perdão da culpa que você fez errado, você agiu errado, peça perdão, devolva o dinheiro. Como que você vai pedir perdão e vai continuar com o dinheiro? Então isso é uma hipocrisia. Mas nós agimos muitas vezes assim com Deus: assim, eu me arrependo, Senhor, mas eu não vou devolver o que eu roubei, não. Ué, você não disse que está arrependido de ter feito errado? Não quer sofrer as consequências? Que responsabilidade é essa? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: você tem que aceitar a responsabilidade pelos seus atos e as consequências, porque elas têm. Se nós fizermos coisas boas, elas geram bênção. Fizermos coisas erradas, geram consequências. E não adianta assim: não, mas eu vou pedir misericórdia de Deus porque eu me arrependo, mas eu não quero sofrer consequência, não. Não tem como isso. Se você planta, você vai colher. É o que está lá em Gálatas 6:7. Se você acha que isso vai ser diferente, você está zombando de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você plantou, você vai colher. Tem consequência. Você pode pedir perdão e deve. Assuma a responsabilidade e peça perdão. E aceite as consequências. O que a palavra de Deus nos diz é em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto é perfeito, é um texto da Bíblia, é a palavra de Deus. Se você encobre as transgressões, você nunca vai prosperar, mas se você confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Nós temos que parar, assumir a responsabilidade, se não vou fazer mais. Assumir uma responsabilidade é mudar de atitude, mudar de rumo. Uma vez eu encontrei com um rapaz na rua que estava com problemas, ele me pediu ajuda, eu dei a ajuda e também dei um conselho para ele, falando o seguinte: olha, se você vai todo dia nessa rua, sabe o que acontece? Você vai chegar sempre no mesmo lugar. Se você vai todo dia por um mesmo caminho, você vai sempre chegar no mesmo lugar. Ah, você não quer ir para aquele lugar, você acha que aquele lugar é errado? Mude o caminho. Não tem como, se eu vou continuar no mesmo caminho, mas eu quero chegar em outro lugar. Isso não é possível. Por isso é que se chama conversão. Você está indo numa direção, só que essa direção vai para a perdição. Volta, conversão, muda de direção. Se eu desejo chegar a um lugar diferente, eu tenho que mudar o caminho pelo qual eu percorro. Se eu estou acostumado a não assumir responsabilidade pelos meus atos, sabendo que a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta disso, nós temos que mudar de atitude. Mudar, exatamente como disse Provérbios 28:13, nós temos que confessar o que estiver errado e deixar. Talvez você não precise nem confessar, porque você reconheceu, se eu não tenho a quem confessar, mas eu reconheço que esse não é o caminho que eu precisava ter. Mude de direção, porque isso vai trazer consequências. Não adianta projetar, mas é que eu estou meio assim, eu estou em baixa autoestima, eu fiz isso, e começa aquele monte de desculpas que a gente já falou aqui ainda um pouco. Não, nós temos que assumir e mudar. Nós temos responsabilidade, inclusive com os outros, porque as nossas atitudes geram problema nos outros. Eu falo mal da igreja, eu estou insatisfeito espiritualmente e começo a criticar a igreja por causa de um problema que está no meu coração. Isso influencia os outros. Isso influencia os outros. Aí depois você se arrepende, não era bem assim, mas o que você falou, o outro escutou e ele ficou triste também. Você devia dar um testemunho disso: olha, aquilo que eu falei, porque o problema estava no meu coração, não estava na igreja, não estava na vida dos outros, estava no meu coração. Não adianta projetar isso para os outros. Eu gostaria que nós lêssemos Salmo 32. O Salmo 32 é muito interessante sobre isso que nós estamos tratando aqui. Salmo 32, versículos 3, 4 e 5. Salmo 32, versículos 3, 4 e 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia a dia sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessei. Enquanto eu não faço isso, a mão de Deus está sobre nós. Mas se eu confesso, a misericórdia vem sobre nós. Nós precisamos analisar a nossa vida, como diz lá no Salmo 139, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, que deveria ser diária. Se eu estiver fazendo alguma coisa que está errada, eu não tenho que me esconder atrás da graça. Ela existe. Deus é misericordioso, mas nós não podemos tentar Deus. Nós temos responsabilidade diante de Deus, temos que pedir misericórdia, temos que confessar os pecados e deixar. Não colocar a culpa nos outros, não dar uma de Homer Simpson: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Não, a culpa é minha, e somente minha. E eu tenho que ser como Davi: eu pequei, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar de rumo. E se eu interferir com alguém, devia pedir desculpas, devia pedir perdão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. É isso que nós precisamos fazer: buscar ao Senhor confiadamente para recebermos essa misericórdia, assumindo as nossas responsabilidades. O Senhor pode nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Mas eu não consigo vencer essa dificuldade. Coloque isso diante do Senhor. Ele vai prover livramento. Coríntios 10, 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos pedir ajuda. Senhor, eu não estou aguentando, preciso da sua ajuda. E Ele vai prover, essa é a promessa. Mas nós temos que estar dispostos a assumir essa responsabilidade. Temos que estar dispostos a pedir ao Senhor. Temos que estar dispostos a assumir as consequências. Por quê? Porque nós vamos dar conta. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém. Nem para uma pessoa, nem para a igreja, nem para o pastor, nem para a sociedade, nem para as leis, nem para o governo. Não adianta. Eu estou passando isso tudo por causa do governo. Aí você vai lá e vê a sua vida está cheia de fraude também. Você está colocando a culpa em quem? Se você está fazendo a mesma coisa. Olhe para si mesmo, a responsabilidade é individual, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não é o governo que vai dar conta, não é a sociedade que vai dar conta, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, uma responsabilidade individual. Nós temos que nos preocupar com isso sim, e clamarmos ao Senhor por essa misericórdia, para que Ele nos ajude a superar isso. Nós conhecemos bem, principalmente quem faz o discipulado, é um texto que a gente tem que decorar no discipulado, que é 2 Coríntios 5,17. Quem que sabe de cor 2 Coríntios 5,17? Levanta a mão aí. Ninguém? 2 Coríntios 5,17, vou dar uma colinha. Se alguém... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas estão passando ou passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que estar em Cristo, que aí sim, aquelas tendências ruins que gerariam o juízo, vão ficar para trás, vão considerar passado. Tem muito porque o meu velho homem, o seu velho homem está muito novo, amigo, porque ele continua aí. Eu recebi uma frasinha, nem sei quem mandou no grupo aí, com a frase atribuída a Lutero, que diz o seguinte: quando eu me batizei, eu pensei que o meu velho homem tinha sido afogado no batismo, mas eu descobri que o danado sabia nadar, né? Então ele não se afogou, ele continua vivo e eu tenho que matá-lo todos os dias. Ou seja, o velho homem não é velho, ele está exatamente na sua idade, você tem que matá-lo todos os dias. Mas quem está em Cristo se faz nova criatura, porque Deus vai prover condições de mudança, condições de busca de uma santificação que vai deixar toda essa irresponsabilidade, ou seja, essa tendência nossa de colocar a culpa nos outros, assumir as nossas responsabilidades. Eu pequei, eu preciso consertar minha vida, e Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, vai me ajudar, porque Ele tem prometido isso, e é exatamente assim que vai acontecer. Nós seremos abençoados por isso. Eu quero terminar a mensagem lendo 1 João capítulo 6, 1 João capítulo 1, dos versículos 6 a 9, que também é bastante conhecido, que diz-nos o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Perdoar os pecados é daqui para trás, nos purificar da injustiça é daqui para frente, porque Ele vai nos purificar para que não cometamos novos pecados. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que essa palavra seja sempre verdade em nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela palavra que foi lida, foi explanada. Venha estar conosco para que o Teu Espírito venha tratar no nosso coração, amém, para que tudo que foi dito concorde, ó Pai, com a Tua vontade. Que possamos sair daqui meditando nisso, que o nosso coração seja transformado pelo Teu poder, pela Tua palavra, e também, ó Pai, que tenhamos esse desejo de que a nossa vida tenha uma responsabilidade, e que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, será santificada, porque o sangue de Jesus derramado nos traz esse poder. Obrigado por isso, que possamos reconhecer e caminhar sempre segundo a Tua vontade,
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.